Bem-vindos ao Caminho da Sabedoria. Se você está buscando uma vida com mais paz, propósito e serenidade, você está no lugar certo. Nos próximos 30 minutos vamos desvendar um segredo milenar que pode transformar a sua jornada. A perspectiva estoica sobre a ordem na vida. Não estamos falando de uma vida sem problemas, mas de uma vida onde você se torna mestre na arte de responder aos desafios com sabedoria e virtude. Prepare-se para uma profunda jornada de autoconhecimento e transformação. Se você já se sentiu perdido, sobrecarregado ou simplesmente curioso sobre como viver com mais clareza, este vídeo é para você. Vamos juntos? Hoje vamos mergulhar em um conceito fascinante. A ideia de que a verdadeira ordem na vida não está nas circunstâncias externas, mas na nossa capacidade interna de lidar com elas. Vamos explorar como o estoicismo, essa filosofia que atravessou séculos, pode nos guiar para uma existência mais plena e significativa. Antes de tudo, quero te convidar a refletir. O que significa para você ter uma vida em ordem? É ter tudo planejado e sem imprevistos? Ou será que existe um tipo de ordem mais profunda, que independe do caos ao nosso redor? Deixe sua resposta nos comentários. Sua perspectiva é muito importante para nós. Vamos começar essa jornada juntos. Muitas vezes, somos bombardeados pela ideia de que uma vida em ordem é sinônimo de perfeição, de ausência de problemas. A sociedade nos vende essa imagem de um mundo idealizado, onde tudo se encaixa como um quebra-cabeça, sem falhas ou contratempos. Mas a verdade é que a vida é, por natureza, caótica. Ela é feita de imprevistos, de altos e baixos, de momentos de alegria e de desafios que nos colocam à prova. E é justamente nesse ponto que a sabedoria estoica entra em cena para nos oferecer uma perspectiva libertadora. O estoicismo nos ensina que buscar uma ordem externa perfeita é uma busca infrutífera, que só nos leva à frustração e à ansiedade. Por que isso acontece? Porque a realidade é mutável e está fora do nosso controle. É como tentar controlar as ondas do mar. Por mais que nos esforcemos, elas sempre virão com sua força e imprevisibilidade. Mas então, se não podemos controlar o mundo ao nosso redor, o que podemos controlar? Essa é a pergunta crucial que o estoicismo nos convida a responder. O controle que realmente temos está dentro de nós, na nossa capacidade de escolher como reagir aos acontecimentos, de cultivar a virtude e a serenidade diante dos desafios. A ordem para um estoico não é a ausência de problemas, mas a presença de virtude e sabedoria na forma como lidamos com eles. É como um barco à deriva. Em vez de tentar controlar as tempestades, o marinheiro estoico se concentra em dominar as habilidades de navegação para se manter firme mesmo nas águas mais revoltas. A ordem, nessa visão, não é o mapa que nos impede de nos perdermos, mas a bússola interna que nos orienta em meio ao desconhecido. Por que essa mudança de perspectiva é tão poderosa? Porque ela nos liberta da busca incessante por uma perfeição inatingível e nos dá o poder de transformar a nossa experiência da vida. A verdadeira ordem, portanto, não é uma condição externa, mas uma conquista interna. Ela reside na nossa capacidade de viver de acordo com a razão, aceitar o que não podemos mudar e agir com coragem no que podemos transformar. Mas como aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Como cultivar essa serenidade e essa virtude que o estoicismo nos propõe? Essa é a pergunta que vamos explorar no nosso próximo segmento. Antes de avançar, pare um momento e reflita. Em quais áreas da sua vida você tem tentado impor uma ordem externa, sem sucesso? Quais seriam os benefícios de adotar uma perspectiva estoica nesses casos? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos construir essa jornada de aprendizado juntos. Agora que entendemos que a ordem externa é uma ilusão, podemos direcionar nossa atenção para o que realmente importa: o nosso domínio interno. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro campo de batalha não está no mundo exterior, mas dentro de nós mesmos. É ali que travamos as maiores lutas
onde conquistamos as maiores vitórias. E o que significa esse domínio interno para um estoico? Significa, em essência, a capacidade de governar as próprias emoções, os próprios impulsos e os próprios pensamentos. É a habilidade de não ser arrastado pelas circunstâncias, mas de manter a calma e a clareza, mesmo diante da adversidade. Não se trata de reprimir nossas emoções, mas de compreendê-las e de usá-las a nosso favor. É como um rio. Não podemos impedir que a água flua, mas podemos construir canais para direcionar essa força e usá-la para irrigar a terra e gerar energia. O domínio interno também envolve a aceitação do que não podemos mudar. O estoicismo nos convida a fazer uma distinção crucial entre aquilo que está dentro do nosso controle e aquilo que está fora. O que está dentro do nosso controle são os nossos julgamentos, as nossas escolhas e as nossas ações. O que está fora do nosso controle são os eventos externos, as opiniões dos outros e o passado. Quando nos esforçamos para controlar o incontrolável, gastamos energia inutilmente e acabamos nos frustrando. Mas quando direcionamos nossa energia para o que realmente podemos influenciar, nos tornamos mais eficazes e mais resilientes. A aceitação não significa passividade, mas sim a compreensão de que nem tudo depende de nós. Ela nos permite liberar as amarras da ansiedade e da angústia e nos concentrar em agir com sabedoria e coragem, mesmo diante do que nos desagrada. E como praticar esse domínio interno no nosso dia a dia? Um dos caminhos é a prática da atenção plena, ou mindfulness. Ao estarmos presentes no momento presente, com plena consciência dos nossos pensamentos e emoções, podemos observá-los sem julgamento e escolher como responder a eles. Outra prática fundamental é o autoconhecimento, que envolve a reflexão sobre nossos valores, nossas crenças e nossas motivações. Quanto mais nos conhecemos, mais fácil se torna reconhecer nossos padrões de comportamento e fazer escolhas mais conscientes. É como um mapa. Quanto melhor conhecemos o terreno, mais fácil se torna trilhar um caminho seguro. O domínio interno é um processo contínuo que exige disciplina e persistência. Mas os benefícios são imensos: paz de espírito, clareza, de propósito e a capacidade de viver com mais plenitude, independentemente das circunstâncias. Mas como podemos alinhar esse domínio interno com os valores estoicos? Quais são os pilares da virtude que nos guiam nesse caminho? Essa é a pergunta que vamos explorar no próximo segmento. Mas antes de avançar, pare um momento e reflita. O que você tem mais dificuldade de controlar em sua vida? Como você pode aplicar os princípios do domínio interno para lidar com essa dificuldade? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos seguir juntos nessa jornada de autodescoberta. O estoicismo não é apenas sobre o domínio interno, mas também sobre a prática da virtude. E para os estoicos, existem 4 virtudes cardinais que servem como pilares para uma vida bem ordenada e significativa: a sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. Vamos explorar cada uma delas e entender como elas se manifestam na prática. A sabedoria para os estoicos não é apenas conhecimento intelectual, mas sim a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, o que é verdadeiro e o que é falso. É a habilidade de tomar decisões racionais e ponderadas, baseadas na razão e na experiência. Um sábio estoico não se deixa levar pelas aparências, mas busca a verdade em todas as coisas. Ele não se apega a falsas ilusões, mas aceita a realidade como ela é. E como podemos cultivar a sabedoria no nosso dia a dia? Uma das práticas é o estudo constante, não apenas de livros, mas também da natureza humana e do mundo ao nosso redor. Outra prática é a reflexão sobre as nossas experiências, extraindo lições dos nossos erros e acertos. É como um explorador. Quanto mais ele explora, mais conhecimento ele acumula e mais sábio se torna. A justiça, para os estoicos, é
a virtude que nos leva a agir com equidade e retidão em relação aos outros. Ela envolve o respeito pelos direitos alheios, a busca pela igualdade e a promoção do bem comum. Um justo estoico não se deixa levar pelo egoísmo ou pela ganância, mas age com imparcialidade e compaixão. E como podemos praticar a justiça no nosso cotidiano? Uma das formas é o exercício da empatia, tentando nos colocar no lugar do outro e entender as suas perspectivas. Outra forma é o respeito pelas regras e leis, buscando sempre agir com integridade e honestidade. É como um juiz. Ele deve ser imparcial e justo em suas decisões, buscando sempre o bem comum. A temperança. Para os estoicos, é a virtude que nos leva a viver com moderação e equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ela envolve o controle dos nossos desejos e impulsos, evitando os excessos e as privações. Um temperante estoico não se deixa levar pelos prazeres momentâneos, mas busca a satisfação duradoura. Ele não se apega às coisas materiais, mas valoriza o que realmente importa. E como podemos cultivar a temperança no nosso dia a dia? Uma das práticas é a atenção plena, saboreando cada momento com gratidão, sem excessos. Outra prática é a renúncia voluntária a prazeres, praticando o autocontrole e fortalecendo a nossa disciplina. É como um atleta. Ele precisa de disciplina e moderação para alcançar o seu melhor desempenho. E por fim, a coragem para os estoicos é a virtude que nos leva a enfrentar os desafios com bravura e determinação. Ela envolve a superação do medo e da ansiedade, a defesa dos nossos valores e a busca pelos nossos objetivos. Um corajoso estoico não se intimida diante da adversidade, mas age com firmeza e convicção. E como podemos praticar a coragem na nossa vida? Uma das formas é o enfrentamento dos nossos medos, saindo da nossa zona de conforto e buscando novos desafios. Outra forma é a defesa das nossas convicções, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. É como um soldado. Ele precisa de coragem para enfrentar o inimigo e proteger os seus ideais. Essas 4 virtudes, juntas, formam o alicerce da ordem estoica, guiando-nos em direção a uma vida plena, significativa e virtuosa. E como você tem praticado essas virtudes em sua vida? Quais delas você gostaria de desenvolver mais? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos continuar juntos nessa jornada de transformação. Agora que exploramos os pilares da ordem estoica, vamos entender como aplicar esses princípios no nosso dia a dia. A teoria é fundamental, mas a prática é o que realmente nos transforma. O estoicismo não é uma filosofia para se ler em livros, mas para se viver em cada momento. E como podemos fazer isso? Comecemos com amanhã. Ao acordarmos, podemos fazer um exercício de visualização estoica, imaginando os desafios que podemos enfrentar naquele dia e nos preparando mentalmente para lidar com eles com serenidade e virtude. Podemos também reservar alguns minutos para a reflexão e para a gratidão, reconhecendo as coisas boas que já temos e nos lembrando do nosso propósito de vida. Durante o dia, podemos praticar a atenção plena em cada atividade que realizarmos, seja no trabalho, em casa ou em momentos de lazer. Podemos saborear cada refeição com gratidão, ouvir as pessoas com atenção e realizar nossas tarefas com foco e dedicação. E quando nos depararmos com situações desafiadoras, como um problema no trabalho, um desentendimento com um amigo ou um imprevisto no trânsito, podemos aplicar os princípios estoicos. Podemos, primeiramente, reconhecer aquilo que está dentro do nosso controle e aquilo que está fora. Podemos então nos concentrar em agir com sabedoria e coragem, buscando as melhores soluções para o problema, sem nos deixar levar pelas emoções negativas, como a raiva ou a frustração. E quando nos sentirmos sobrecarregados ou ansiosos, podemos fazer uma pausa para respirar fundo e nos reconectarmos com o presente. Podemos também praticar a aceitação, reconhecendo que nem tudo depende de nós
e que a vida é feita de altos e baixos. No final do dia, podemos fazer um exercício de retrospectiva estoica, avaliando como nos comportamos ao longo do dia, identificando nossos pontos fortes e fracos e buscando aprender com nossos erros e acertos. Podemos também agradecer por todas as coisas boas que tivemos a oportunidade de vivenciar naquele dia, reconhecendo a beleza da vida, mesmo em meio aos desafios. E como podemos aplicar o estoicismo em nossos relacionamentos? O estoicismo nos ensina a amar as pessoas como elas são com suas qualidades e defeitos. Ele nos convida a praticar a empatia, tentando nos colocar no lugar do outro e entender as suas motivações. Ele nos encoraja a perdoar as ofensas, a evitar as fofocas e a buscar sempre a harmonia nos nossos relacionamentos. E como podemos aplicar o estoicismo em nossos projetos e sonhos? O estoicismo nos ensina a ter ambição, mas sem nos apegarmos aos resultados. Ele nos convida a agir com coragem e determinação, mas sem nos deixarmos levar pela ansiedade ou pelo medo do fracasso. Ele nos encoraja a aprender com os nossos erros, a persistir nos nossos objetivos e a encontrar a felicidade no caminho, não apenas no destino final. A ordem estoica não é uma fórmula mágica para uma vida perfeita, mas sim um guia para uma vida plena, significativa e virtuosa. É um convite para nos tornarmos os mestres da nossa própria jornada, agindo com sabedoria, justiça, temperança e coragem, mesmo diante dos desafios. E como você tem aplicado os princípios estoicos na sua vida? Quais são os seus maiores desafios? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos seguir juntos nessa jornada de autotransformação. A vida não é um mar de rosas e todos nós enfrentamos desafios e adversidades em algum momento. Mas como os estoicos lidam com esses momentos difíceis? Qual é a sua perspectiva diante do sofrimento e da dor? A resposta é a resiliência, a capacidade de se recuperar e se fortalecer diante das dificuldades. E a resiliência estoica não é uma passividade diante dos problemas, mas sim uma ativação da nossa força interior, uma busca pela sabedoria e pela virtude, mesmo em meio ao caos. Para os estoicos, os desafios são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Eles nos ajudam a desenvolver a nossa capacidade de adaptação, a superar os nossos medos e a nos tornarmos pessoas mais fortes e mais resilientes. É como um músculo. Quanto mais o exercitamos, mais forte ele se torna. A adversidade, nesse sentido, é como um peso que nos desafia, mas que nos ajuda a construir a nossa força interior. Os estoicos nos ensinam a não nos apegarmos aos prazeres e às seguranças externas, pois sabemos que tudo é transitório e que as circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, eles nos incentivam a cultivar os prazeres que estão dentro do nosso controle, como o amor, a amizade, o conhecimento e o autoconhecimento. Eles nos lembram que a verdadeira felicidade não depende das coisas externas, mas, sim, da nossa atitude interior. Um estoico não se lamenta pelos problemas, mas busca as soluções. Ele não se desespera diante do sofrimento, mas procura as lições que a dor pode oferecer. Ele não se deixa abater pela adversidade, mas utiliza a sua força interior para se reerguer e seguir em frente. O estoicismo não é uma filosofia que nos promete uma vida sem dor ou sofrimento, mas sim uma filosofia que nos ensina a viver com mais coragem e propósito, mesmo diante das dificuldades. E como podemos cultivar essa resiliência no nosso dia a dia? Uma das práticas é a visualização da adversidade, imaginando os piores cenários possíveis e nos preparando mentalmente para enfrentá-los com serenidade e virtude. Outra prática é a reflexão sobre as nossas próprias experiências, buscando os aprendizados que cada dificuldade nos proporcionou. E podemos também nos inspirar em exemplos de pessoas resilientes,
que superaram grandes desafios e se tornaram exemplos de coragem e determinação. É como um escalador. Ele sabe que o caminho até o topo é difícil, mas ele se prepara mentalmente e fisicamente para superar cada obstáculo. E qual é o papel do passado e do futuro na perspectiva estoica? O estoicismo nos ensina a viver o presente com plenitude, sem nos apegarmos ao passado e sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. O passado já foi e não podemos mudá-lo. O futuro é incerto e não podemos controlá-lo, mas podemos controlar o presente, as nossas escolhas e as nossas ações. E ao fazermos isso, podemos construir um futuro mais virtuoso e pleno. A resiliência estoica não é uma fuga da realidade, mas sim uma forma de abraçar a vida em sua totalidade, com todas as suas alegrias e tristezas, com todos os seus desafios e recompensas. É uma arte de viver com sabedoria, justiça, temperança e coragem, mesmo diante da adversidade. E como você tem cultivado a resiliência em sua vida? Quais são os seus maiores desafios? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos nos inspirar juntos nessa jornada de superação. Chegamos ao final da nossa jornada e espero que você tenha se sentido inspirado e encorajado a aplicar os princípios estoicos em sua vida. O estoicismo é um legado milenar que continua relevante e transformador nos dias de hoje. Ele nos oferece uma bússola para navegar pelas complexidades da vida, guiando-nos em direção a uma existência mais plena, significativa e virtuosa. A verdadeira ordem na vida, como vimos, não está nas circunstâncias externas, mas na nossa capacidade interna de lidar com elas. Ela reside no nosso domínio sobre as nossas emoções, os nossos impulsos e os nossos pensamentos. Ela se manifesta na nossa prática da sabedoria, da justiça, da temperança e da coragem. E ela se fortalece na nossa resiliência diante da adversidade. O estoicismo não é uma receita pronta para a felicidade, mas sim um caminho para a autotransformação. É uma jornada contínua de aprendizado e de crescimento que nos convida a nos tornarmos os mestres da nossa própria vida. E para trilharmos essa jornada com mais sabedoria, quero compartilhar com vocês alguns conselhos práticos. Primeiro, reservem alguns minutos do seu dia para a reflexão e a meditação. Conectem-se com a sua essência e busquem a clareza sobre o seu propósito de vida. Segundo, pratiquem a atenção plena em tudo o que fizerem. Saboreiem cada momento, ouçam as pessoas com atenção e realizem suas tarefas com foco e dedicação. Terceiro, busquem o conhecimento e a sabedoria em todas as suas formas. Leiam livros, estudem a natureza, conversem com pessoas sábias e reflitam sobre as suas experiências. Quarto, exercitem a virtude em todas as suas ações. Busquem a justiça, a temperança e a coragem em cada escolha que fizerem. Quinto, cultivem a resiliência diante da adversidade. Aprendam com os seus erros, superem os seus medos e sigam em frente com coragem e esperança. E, acima de tudo, lembrem-se de que vocês são os arquitetos da sua própria vida. Vocês têm o poder de transformar a sua realidade e de construir um futuro mais pleno e significativo. O estoicismo não é apenas uma filosofia, mas um estilo de vida. É um convite para vivermos com mais propósito, com mais serenidade e com mais virtude. E eu tenho certeza de que, ao aplicarmos os seus princípios, podemos transformar as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Agora, quero deixar uma última pergunta para vocês. Qual é o seu próximo passo na sua jornada de autotransformação? Como você vai aplicar os princípios estoicos em sua vida a partir de agora? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Eu adoraria saber como essa jornada está impactando você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. O seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo vídeos que transformam vidas.
Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. E que a sabedoria estoica ilumine o seu caminho.